Maravilha, bora conversar sobre o próximo exercício. O próximo exercício é uma proposta bem interessante. Imagina que você trabalha na Schneider ou na Atlas, que são empresas que são os dois nomes de empresas que eu lembro que fabricam elevadores, né? E aí você foi contratado para desenvolver o software do elevador. Então você vai criar uma classe que vai representar um elevador, e aí a gente tem que fazer todas as funcionalidades nessa classe para que ela atenda às nossas características. Mas vamos conversar sobre os prédios, né? Vamos ver aí como que são os prédios. Você pode ter um prédio e a gente vai, para que a gente não tenha problemas de ter que enfiar a letra no meio de coisas que são numéricas, vamos tratar o térreo, que é o andar que a gente anda normalmente, o mesmo nível da rua, né? De zero e não de T. Então a gente vai tratar aí o térreo de zero, beleza? Então o térreo é o zero, o andar zero. Quando você tem uma casa que tem uma parte em cima, ela passa a ter dois andares. É o andar zero, que é o térreo, e o andar um. O andar um é o segundo pavimento da sua casa, o pavimento superior. Então você tem o pavimento térreo e o pavimento superior. Então, só para já manjar que parece muito com a ideia de um array, mas não se preocupe, esse exercício a gente não vai utilizar array. Não é para utilizar array. A gente vai utilizar variáveis mesmo e a gente vai controlar esses valores. A gente não quer array, a gente quer valores, né? Então a gente pode começar com a seguinte ideia. Aqui tem os nomes antigos, né? Eu não corrigi, mas eu acho que vocês podem ajustar para os nomes mais bonitinhos. Eu quero que vocês criem um elevador que ele se adapte a qualquer tipo de prédio. Lembrando que existem prédios que têm nenhum andar. Vai precisar, pode colocar um elevador num prédio que só tem o pavimento térreo? Não. Esse é o único caso onde a gente não consegue. Mas, se ele tiver, por exemplo, uma casa com pavimento superior, que tenha uma parte de cima, dois andares, né? Eu já consigo colocar um elevador ali. Então, eu vou ter um elevador que vai do zero para o 1 e do 1 para o zero. E a gente não vai ser nenhum Willy Wonka que o elevador ultrapassa o teto e sai voando, né? Então, um controle muito importante é, a partir do momento que a gente declarou o limite de andares, o maior dos andares, o último dos andares, eu não posso tentar ir para um andar que exceda isso daí. Se eu declarei que eu estou colocando um elevador num prédio de 5 andares, ele vai ter 0, 1, 2, 3, 4. Eu não posso chegar nem no 5. O 5 não conta. O 5 não dá para ir lá. Não é possível. Então eu não posso ir para o 6, para o 7, para o 10, para o 12. Não posso. Eu posso ir para o térreo, 0, e eu posso chegar no 4. São 5 andares. Beleza? Combinado então? Outra coisa importante, a gente tem o elevador, e eu gosto de contar um caso que aconteceu. Eu conheço uma instituição de ensino que ela é em um prédio, e nesse prédio não tinha, tinha um elevador pequeno, né? Um elevador pequeno, e é uma instituição de ensino que ensina música. E aí eles precisavam de um elevador que pudesse carregar um piano de cauda, que é um dos maiores instrumentos que eles ensinavam nessa instituição. E aí, depois de um tempo, eles construíram um anexo ao lado do prédio para que eles pudessem transportar por elevador o piano, né? O piano pudesse sair da sala de aula, ir para o auditório, ir lá para uma apresentação no térreo, que você pudesse ter uma forma de movimentar esse instrumento, que é grande, e aí gastaria muito toda vez e poderia danificar se fosse por um guindaste externo, né? Porque, por exemplo, se tivesse chovendo, como que eu iria remover ele? Então, pelo menos eu consigo mover ele dentro do prédio, mudar de andar facilmente com o elevador. E aí eles construíram um anexo ao prédio e criaram um elevador. O elevador, se ele foi projetado, o tamanho dele, a largura dele é muito grande e ele cabe 58 pessoas dentro dele. O elevador convencional é de 6 em 6.
Então ele tem um limite de peso, né? A gente não vai trabalhar com esse limite de peso aqui para não ter necessidade de informar o peso das pessoas ao entrar no elevador, mas eu gostaria de controlar a quantidade, porque o elevador ele não pode exceder a quantidade de pessoas. E uma coisa engraçada é que esse elevador que cabe até 58 pessoas, dependendo se você coloca, porque ele é muito, muito grande, e assim, é muito grande mesmo, para poder caber o piano. Então, assim, 58 pessoas cabe folgado, dá para colocar 2 turmas dentro, né? Já que é uma instituição de ensino, e aí às vezes entra mais gente. E o engraçado é que quando entra mais gente, o elevador não consegue subir e ele para, né? E ele não conta a quantidade de pessoas, é por conta do peso, mas nós iremos simular informando quantas pessoas estão entrando no elevador. Então, no nosso elevador, a gente vai poder informar quantas pessoas entram nele, quantas pessoas saem dele. Então, toda vez que eu entrar que eu abrir o elevador, eu vou dizer, na hora que eu chamar ele para ir para um local, quantas pessoas estão entrando dentro do elevador e quantas pessoas estão saindo do elevador, para eu poder controlar a quantidade de pessoas. E cada elevador vai ter, obviamente, uma dimensão e uma capacidade. Então, a gente pode ter um elevador aí que possa transportar 6 pessoas, uma pessoa, duas, né? Ou ter elevador que pode transportar 58, 200, sei lá. E aí fica a loucura nossa de construir isso daí. O problema é, o engenheiro pode construir isso daí. Nós temos que permitir que o nosso software gerencie essa capacidade. Então, quando se constrói um elevador, ele faz lá os cálculos, ele vai dizer qual é a carga máxima, ou a quantidade máxima de pessoas. Nós vamos colocar no nosso software a quantidade máxima. Então, quando eu criar um elevador, eu passo qual que é a quantidade máxima. Então, eu vou ter essas informações. Eu preciso controlar também aonde que o elevador está. Então, preciso saber qual que é o andar que o elevador está, para que eu possa saber se eu posso movimentar. Uma coisa importante é, abriu o elevador lá num determinado andar. O elevador tem capacidade para 10 pessoas. Dentro, no momento, tem 8 pessoas. Eu quero entrar com 3 pessoas. Eu posso? Não, não dá para entrar 3 pessoas. A gente vai seguir a ideia de, se eu tentar entrar com 3 e tiver 8, não pode entrar, ele cancela isso daí. Então, ele vai negar a permissão de entrar. Não pode entrar com 3 pessoas. Ele não vai colocar 2 e deixar uma de fora, beleza? A gente já vai negar direto para que não tenha problema de eu lotei o elevador, deixei uma lá esperando. Não, tá cheio, não cabe todos vocês, então vocês não entram para não ter treta. A gente vai fazer dessa forma. Então vamos entender o funcionamento, né? A gente vai ter então o andar atual, a quantidade de pessoas que estão dentro do elevador para a gente poder movimentar. A gente vai ter também a quantidade de pessoas em períodos. Eu gostaria de saber por período, manhã, tarde ou noite, qual que é a quantidade de pessoas que está ali dentro. E eu quero saber também o número de viagens. Então, cada vez que eu mando o elevador andar em um determinado período, ele vai contar para mim quantas pessoas foram movimentadas, em que período que ela foi movimentada e a quantidade de viagens que aconteceu. Um total de viagens que acontece. Ou seja, quantas vezes eu mudei o elevador de um andar para o outro, né? Eu tenho que respeitar o limite de pessoas e eu tenho que respeitar o limite de andares. Aí eu vou fazer uma proposta mega legal. Há muito tempo atrás, quando eu fui fazer um treinamento de administração Linux em São Paulo, eu fui num prédio e eu estacionava, entrava no estacionamento, o estacionamento é o primeiro andar subterrâneo, sempre parei no primeiro andar subterrâneo. Aí um belo de um dia que eu estava fazendo o curso, eu cheguei lá e aí o cara falou, só tem vaga no terceiro. Aí eu virei e fiquei assim, no terceiro? Mas eu não vi nada para subir. Aí eu vi assim, mas dá para guardar o carro no terceiro andar? Aí ele falou, terceiro subterrâneo. Aí eu falei, eu sou jeca, né? Eu sou da roça, né, cara? Só pode ser mesmo, né? Vergonha, né? Vergonha alheia. Aí o prédio tinha 3 andares subterrâneos de estacionamento. E aí, então, era legal que você olhava no elevador, ele tinha lá -3, -2, -1, o térreo, o primeiro, segundo, terceiro, até lá o 20º, não sei quanto lá. Então, ele tinha 3 andares subterrâneos. Eu quero que você tenha a possibilidade de configurar
na hora de criar um prédio, né? Que se você for criar, ele é um prédio que não tem andar subterrâneo. É um elevador que vai ser colocado num prédio que vai de 0 até 5 andares só. Esse é o padrão, como a gente fez no exercício anterior. Mas eu posso especificar esse valor. Então, eu posso dizer quantos andares para cima ele tem. Então, eu posso chegar e falar: eu quero construir um elevador para um prédio que tenha 70 andares. Maravilha. Então, eu posso ter um construtor que passa os 70. E eu quero um construtor também que possa dizer qual que é a quantidade de andares para baixo. Então, por exemplo, 75. 70, espaço, 5. 70 andares para cima, de 0 até os 69, e eu tenho mais 5 andares para baixo. E você administre essa possibilidade. Então, quando eu mandar movimentar o meu elevador, ele tem que conseguir ir para um andar negativo se existir. Senão, ele tem que parar no 0. O 0 é o limite dele. Senão, ele consegue ir para o andar negativo. O primeiro subsolo, o segundo subsolo, o terceiro subsolo. É essa a ideia. E olha só que bacana. Eu quero que você implemente os métodos movimentar elevador, subir pessoas, descer pessoas e as estatísticas. É isso daí que eu quero que tenha de opções, né? E a gente já fez algo similar no exercício anterior, então fica legal. Então vamos ver lá a explicação. Ao escolher movimentar o elevador, o programa deverá solicitar o andar de destino. Ao escolher entrar pessoas, o programa deverá solicitar o número de pessoas e o período que ele está funcionando, se é manhã, se é tarde ou se é noite. O número de pessoas existentes no elevador, somado ao número de pessoas que estão entrando, não deve exceder o limite. Nunca pode exceder o limite. O programa avisará que não poderão entrar essas pessoas porque estão excedendo o limite. E irá solicitar uma nova entrada. Então, excedeu o limite, eu peço para entrar de novo. Até que o usuário digite uma quantidade válida. Ele pode abortar a missão, né? Sei lá, digitou 0, ele cancela essa ação. É uma boa para facilitar para a gente. Senão, ele vai ter que inserir um valor válido. Ao escolher sair pessoas, o programa deverá solicitar o número de pessoas e o período que está funcionando, manhã, tarde e noite também. Caso o número de pessoas existentes no elevador seja inferior ao número de pessoas que está saindo, tipo, tem 5 pessoas no elevador e eu estou dizendo que está saindo 7, quem são essas 2 almas que estão saindo? Não pode, cara, não existe isso. Se eu tenho 5, pode sair até 5. O elevador pode ficar sem ninguém, mas ele não pode ficar negativo. Então eu tenho que ter esse controle. O programa, então, tem que solicitar e fazer aquela validaçãozinha que a gente já conversou. Ao escolher estatísticas, você deve fazer algum esquema para mostrar qual que é o período que se encontra o maior fluxo de pessoas. Então, mostrar se é de manhã, de tarde ou de noite, fazer lá, amanhã, tantas pessoas foram movimentadas, tarde, tantas, noite, tantas, né? E qual que é o total de pessoas transportadas por cada um dos períodos. Eu acho que fica bem bacana. E aí, a ideia é, você deve criar os métodos necessários para implementar todas essas opções acima. Eu acho que seria interessante você tentar jogar o máximo para a classe elevador. Quanto mais você puder jogar para a classe elevador, mais simples fica o seu método principal para ser elaborado, montado e implementado, né? Então, essa é a ideia para fazer. E essa daí é a nossa brincadeira. Essa é a minha proposta que eu tenho aí para vocês poderem brincar para construir um elevador para um prédio que pode ter andares positivos, andares negativos, né, subterrâneos. Ele não pode ser construído para uma casa térrea. Não dá para ter um elevador que não vá para um segundo pavimento, ou superior ou inferior. Então, eu posso ter uma casa e eu ter, sei lá, 3 andares para baixo. Ela foi construída no topo do morro para baixo. Então eu entro, eu tenho um elevador que ele vai para baixo. E isso eu posso. Isso eu posso. Então ele vai ter essa quantidade negativa daí. Ele pode fazer essa implementação. Mas ele não pode simplesmente uma casa que não tem andares nenhum, nem para cima nem para baixo. Então são essas as premissas para o funcionamento. É uma segunda atividade que eu gostaria que vocês tentassem desenvolver. Beleza? Na próxima aula, a gente já inicia a nossa conversa sobre herança.
E aí a gente começa a bater papo sobre herança, uma nova parte aí importante do paradigma, dos paradigmas da orientação a objeto, né? Um dos pilares mais importantes da herança. Acho que muito legal, vai abrir a mente sobre um monte de coisa que acontece. Então, próxima aula, herança.